Já que vocês vieram atualizando, a gente pode começar diferente hoje. Ai, meu Deus. Não, é mais a nível de resumo mesmo, né? Porque o que vai acontecer? Hoje, nós temos a questão 17, que eu dei uma abordada muito de leve na última vez que eu peguei o livro, a 18 e a 19. E a gente encerra. Não tem muito que ficar alongando nisso. Então a leitura é rápida, mas os conceitos são finalizadores do capítulo do céu. Né? Nessa releitura, para mim, o que foi importante foi relembrar algumas coisas que estavam guardadinhas, mofadas lá no fundo da gaveta, né? Com relação à liberdade que cada um tem de ser feliz ou infeliz aqui, né? Independente de qualquer conceito de igreja ou qualquer coisa que falem dentro do Espiritismo. O céu de cada um é aquilo que ele vivencia, né? Moralmente falando, eticamente falando, ou todo destrambelhadamente falando. O cara é desandado, né? Desandado no sentido assim de, cara, vai, curte mesmo, sai, não tá nem aí. Ele tá feliz, não tá? Tá bem, ele tá na dele, é o conceito de felicidade. Se vai fazer falta algumas coisas depois, no futuro, isso não é um problema nosso, né? Porque cada um de nós, estando num estágio diferente de pensamento, de necessidade, não adianta ficar impondo a coisa. A gente pode usar a atualidade. Nós estamos próximos das eleições, vocês estão vendo o inferno que virou? Isso virou um inferno na internet. Virou um inferno. Acabamos nas amizades? Pô, pelo amor de Deus, As meu. famílias todas. Tá até dentro da família, já entrou já o negócio, né? As pessoas reclamavam que o brasileiro só pensava em futebol, não sei o que lá, não sei o que lá. Não pensava em política. Agora que a pessoa começou a pensar, a não pensar. Né? Não pensar, né? Não pensar em política virou inferno. Virou um inferno. Então, só que assim, tem gente que tá feliz num extremo, tem gente que tá feliz no outro extremo, tem gente que tá triste, tentando equilibrar. Nós que não sabe onde vai. Você fica perdido, você não sabe o que faz. E aí você vê que a polarização, tanto de um conceito ideológico, político, ou de um conceito estético dentro da sociedade, porque a felicidade hoje ela é imposta como um conceito estético, e estético no conceito geral mesmo, né? Seja de poder aquisitivo, seja de beleza, seja do que quer, o que aparecer na frente. É tudo. Né? Então essa polarização ela tá em todos os cantos. E aí a gente começa a ficar frustrado com uma série de coisas, ou né, a depressão hoje eu acho que é uma das coisas que mais ferem a sociedade, justamente por causa disso, né? O cara não consegue trocar de carro todo ano, ou não consegue um bom emprego, que até emprego é moda, né? O cara não consigo um bom emprego, um emprego que está mais ou menos agora de acordo com o mercado, eu não consigo isso, não consigo aquilo, aí vai criando um monte de cismas. Uma coisa que eu tenho escutado muito é a imposição da felicidade com relação a sucesso. O que é ter sucesso hoje, né? Na vida. Aí a gente para por aí. Então, se você for seguir o padrão estético que vão impondo, porque a mídia ela vai fazer assim, eu vou usar o termo mídia, mas num sentido geral. Ela vai fazer assim, eu produzo algo, eu tenho que vender. Eu tenho que fazer com que a estética disso seja a vontade de alguém possuir. E ponto. E isso vai gerar uma angústia enorme em um monte de pessoas. Né? A gente usa hoje o comércio como um ponto estético muito grande. Causador de felicidade e infelicidade geral. Então, como que a gente pode comparar isso? O céu de cada um, a gente vai cair no consumismo, não tem jeito. O céu de cada um é poder sair um iPhone novo, ele tá lá na porta da loja lá dos Estados Unidos, que eu não sei nem onde é, para ser um dos primeiros a comprar. Se ele tem dinheiro, mesmo ele tendo dinheiro, ele não conseguir ir lá, ou não comprar logo em seguida no Brasil, ele já começa a entrar num estado de perturbação, de frustração. E isso vai servir para carro, para uma série de coisas. O cara tem um Corolla hoje em 2017. Não, 2018.
E vai sair o 2019 já com o canto da lanterna mais arredondado que o outro. Putz, eu preciso comprar o Corolla 2019. E isso vai perturbando, é o causador nosso de estar em paz ou não. Porque ele não consegue acreditar que ele poderia ser feliz sem isso, né? Ele aceitou a imposição do negócio. Pois é. Ele poderia ter o céu dele mesmo, mas ele prefere ter o céu que dita para ele ter. Exatamente. Ó, saindo do espiritismo, um cara que trabalha muito com esse conceito é o Theodor Adorno. É fantástico, se tiver condições de ler. Theodor Adorno? É. Ele fala sobre a construção social de mercado. Como que é vendido. E mais ou menos a ideia básica é assim: um Fusca que te leva para a Bahia, né, com menos conforto, ele te dá todas as opções necessárias para você ficar feliz com o seu transporte. E aí ele cai nessa questão: o outro carro ele vai te levar com um pouco mais de conforto, com um arzinho condicionado, um banquinho de couro, blá, blá, blá. E é isso que vai conquistando o público. Eu não quero mais o Fusca porque ele é um carro duro, não tem suspensão, mas eu quero o outro carro por causa disso. E essa teoria de consumismo ela vai ampliando por causa desses conceitos. Então não existe quem está fora do conceito de capitalismo ou que esteja fora dessa prisão estética que é o consumismo. Então, se a gente voltar para a questão da felicidade, e levar para um lado, saindo do material e voltando para uma questão psicológica, digamos assim, o nosso céu ele vai ser de acordo com o nosso estado de espírito, o nosso desejo daquele momento, o nosso grau evolutivo e Zé Fini. Não tem para onde correr. Então não adianta ficar com medo de ir para um umbral, tá? Porque o umbral meu ou seu já pode ser aqui. Você já está vivenciando ele, já está respirando, não precisa ter medo dele, tá? Não adianta achar que está no céu, porque nós estamos num planeta de espíritos em baixa evolução, vou usar esse termo, em baixa evolução. Então estamos todos no mesmo nível praticamente. Uns com um pouquinho mais de inteligência, outros com um pouquinho menos, um pouquinho mais moralizado, outros um pouquinho menos, e acabou por aí. Se fôssemos diferentes, quando a gente desencarnasse, a gente não ficava nem na atmosfera do planeta Terra, a gente ia de repente se enquadrar num mundo superior, né? Onde os espíritos se reunissem por simpatia. Se nós estamos aqui, por quê? Não tem pra onde correr. Tem por aí mesmo. Então, ou a gente vive e vai se aperfeiçoando naturalmente, né? Deixa a vida andar e seguir os arrastões, né? O progresso tecnológico ele faz a gente progredir na marra, né? Ou ser excluído. Né? Mas de uma forma ou outra a gente acaba indo, porque se a gente é excluído agora, na próxima encarnação a gente já vem com a tecnologia na mão já, né? Mas assim, que a gente tá no mesmo nível, às vezes eu não concordo, porque às vezes a gente conhece pessoas que têm uma bondade, uma dignidade, uma coisa assim que deixa transparecer aquilo de uma maneira, não assim, vou me mostrar pra você, tá? Não. Você vê que aquilo tá enraizado na pessoa. Aí você até olha e fala assim, nossa, que pessoa diferente, porque realmente não é igual a nós, que somos mais egoístas, consumistas e tudo mais. Então, às vezes, mesmo, acho que não 100% estamos nesse nível. Eu acho que tem uma porcentagem aí que tá bem mais evoluída que a gente, tentando ajudar a gente um pouquinho aí. Sim, e se enquadra perfeitamente no final que você falou agora. Totalmente. Porque não é possível tá todo mundo igual. Tem gente que é muito diferente das outras. Muito. Não que assim que é bom pra mim e ruim pra você. Não, é bom. A pessoa é boa pra todo mundo. No geral. Não tem distinção. Mas a ideia quando a gente fala que nós somos tudo numa mesma atmosfera é exatamente essa. A grande maioria dos espíritos ela tá reunida por afinidade. Não adianta reclamar. Eu sou mais bonito, eu sou mais magro, eu sou mais... Não adianta. É afinidade moral, então não tem pra onde correr.
Só que eventualmente espíritos vêm de outros planetas, outras atmosferas para ajudar a gente. Vai ajudar como? Eu vou revolucionar a política? Não. Esse negócio de que os caras... Aí eu sou obrigado a cutucar, né? Esse negócio que os caras ficam falando que Emmanuel vai reencarnar e vai ser político, esquece. Não, não é a guerra que vai fazer a diferença, mas o exemplo moral, que é exatamente o que você falou. Uma pessoa desse nível, ela às vezes ela faz tão bem à volta dela que a gente se sente com vergonha de agir de forma diferente. Exatamente. E acaba... Destoa muito, né? Isso. E aí o que acontece? Se você começa a conviver com uma pessoa dessa, você começa a adquirir hábitos. Você vai falar, pô, mas realmente não faz sentido eu ficar brigando por aquilo igual eu brigava, ou ter tal necessidade que eu achava importante. E você vê que a pessoa é feliz mais do que eu, às vezes, com menos. Com muito menos. E é essa alavanca moral que eu acredito que aconteça. Eu não vejo milagre em sentido social. Vai entrar um líder político que vai mudar a situação. Não vai. Não vai, porque o mundo ele é muito diferente em questão moral. Se entrar alguém e tentar fazer tudo igual, vai ser a força. E a força as coisas não mudam. As pessoas seguem por medo, né? Não tem muito pra onde correr. Tá. Basicamente é isso. Quer ver, ó? Pra gente finalizar, o item 17. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos constituem os lares em que eles de preferência se reúnem, em razão da sintonia existente entre eles e os que os habitam. Ao redor dos mundos adiantados, a maioria dos espíritos são superiores. Ao redor dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. A Terra é ainda um desses últimos. Cada globo tem, portanto, de qualquer maneira, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, que se sustenta na maior parte pela encarnação e a desencarnação sucessiva, que é o meio de lapidação. Desencarno, vou dar uma revisada, tentar adquirir algum outro tipo de conhecimento, volto de novo. Tem uns rebeldezinhos por aí, né? Mas tudo bem. Então essa população espiritual, ela é mais estável nos mundos inferiores. Eu achava que era o contrário. Até muito pouco tempo eu achava que era ao contrário. Eu pensava, bom, deve ser muito mais estável o mundo superior, né? O pessoal é do bem, todo mundo zen, bonitinho. E deve ser uma instabilidade muito grande num mundo igual ao nosso. E ao contrário. No mundo superior, a instabilidade não é no sentido moral ou de estar no mundo, não. Ele é instável porque os espíritos estão lá por afinidades, mas ele sabe que tem um monte de cabeça de bagre igual nós aqui, precisando de ajuda. E aí entra no que você falou. Uma porcentagem. Eu vou reencarnar lá num determinado município, numa determinada vila. Quem sabe eu consigo, através do meu modo de agir, do meu modo de viver, convencer mais uma dúzia de pessoas. Deve ser um pensamento muito pequeno, né? Se eu conseguir convencer mais uma dúzia de pessoas que dá para ser diferente, olha que beleza. Essa uma dúzia depois reencarnando vai conseguir convencer mais meia dúzia cada um. E essa é a multiplicação. É por isso que eu não acredito na caridade forçada. É por isso que eu não acredito. Vamos distribuir cesta básica, vamos dar marmitex, né, como um trabalho estável. Eu acredito nisso como algo necessário. Se bater na minha porta ou eu ver uma necessidade e eu achar que eu tenho condições de ajudar, super show, vamos ajudar. Se eu não puder ajudar, vamos movimentar todo mundo, ver se a gente consegue garantir o sustento de fulano durante alguns meses e vamos fazer a coisa andar, né? A pessoa andou, parou, acabou. Não fiz... Que é o que acontece no NEOV, né? Esse trabalho deles é muito legal, que é um cadastro, né, que eles fazem,
e que ajuda X meses e ajuda a pessoa a arrumar um emprego. Que um vai indicando pro outro. A pessoa arrumou um emprego, estabilizou, próxima família que também vai precisar dessa cesta básica. Exatamente. Inclusive esse sistema começou lá atrás com o Eugênio. Essa questão de fazer o cadastro e procurar não deixar a pessoa perdurar muito tempo no trabalho social. Para não ficar escorada ali, né? Ah, mas peraí, ó, a gente te abriu esse leque de trabalho, a gente tentou fazer isso, tentou fazer aquilo, por que não deu certo? Agora você... E isso às vezes é até cruel que eu vou falar. Ó, você não está em boas condições ainda, tá? Mas você vai ter que dar vez para outro. Você não pode ficar aqui o resto da vida pendurado. Aí você vai ver se a pessoa realmente está afim só de ficar pendurada no trabalho social ou se ela está afim de até se engajar, começar a ajudar ou começar a correr atrás de outras coisas. E é legal quando a gente tem um acompanhamento disso. Não é só ter um acompanhamento interno, mas ter um acompanhamento externo. Vai lá, né? Ou e aí, conseguiu um emprego? Tá dando certo? Puxa, faz um ano e meio que você está trabalhando? Parabéns. Por que você não conseguiu emprego ainda, né? Ou por que abandonou? O que aconteceu? Pô, às vezes é tanta coisa que envolve isso, né? Não é só porque a pessoa não quer ou tá com preguiça, né? Sim, não é essa a questão. É que tem muita gente que tem a mania de ficar julgando, né? O cara é vagabundo, né? O cara tá com preguiça, igual você tá falando, mas não, às vezes é que... Já pensou o estado de depressão que às vezes uma pessoa entra? A pessoa não tem coragem de levantar, né? Eu sei porque minha mãe tem depressão e o médico deu um serviço para ela fazer, que ela tinha que arrumar a cama. Veja, minha mãe não tem coragem de arrumar a cama. Então isso é um estágio de depressão que é triste pra caramba, Nossa. né? E é uma coisa que tem que ser natural, né? Dentro dos afazeres aí. Eu não arrumo cama mesmo, não adianta. Mas você tem outras atividades, né? Ela não arruma a cama e não faz mais nada. Não arruma a louça, não arruma a cama, não arruma a casa. Não, eu sei. Fica sentada prostrada. A gente levanta, a gente arruma a cama, não vou dizer que é todo dia, mas eu arrumo a cama. Tem dia que eu acordo correndo, sai pra trabalhar. É o normal. É o do normal, dia a dia. entendeu? Não é uma coisa que... Mas eu tenho outras atividades. A gente trabalha, a gente sai, a gente produz, né? Movimenta a vida. Ela não. E quantos espíritos tem hoje encarnados no mundo ajudando a gente a ajudar as pessoas? Não fazer manutenção material só, mas ajudando a gente a ajudar de verdade. Espiritualmente, né? É. Uma conversa, um oi, alguma coisa assim. Sim. E isso é legal, aí você vê que a coisa flui. Vamos lá. Item 18. Nessa imensidade sem limites, onde está o céu? Porque quando a gente começou, a gente não fez essa pergunta: onde é o céu? Cadê o céu? É o que a gente está vendo aqui acima? Qual a delimitação dele? Né? É para ficar tocando arpinha? Não é para ficar tocando arpinha? É para ficar entediado no céu como anjo? Oh, que tédio, não tem nada para fazer aqui mais, né? A gente brinca com essa questão do tédio, mas ele vai entrar na seguinte questão aqui: não seria muito egoísmo a gente querer alcançar um estágio? Eu vou ser bom para gozar a eternidade no céu, fazendo o quê? Nada. Só vou gozar a eternidade no céu. Mas e os caras que foram pro inferno? É problema deles. Né? Problema deles. E aí? É bem complicado isso. Então, o céu ele está por toda parte. Nada o cerca, nem lhe serve de limites. Os mundos felizes são as últimas estações do caminho que a ele conduz. Aí entra a questão: as virtudes favorecem a caminhada e os vícios impedem o seu acesso. E aí nós vamos estar falando vícios e virtudes no sentido literal mesmo, de acesso ao tal céu. Ao lado desse quadro grandioso que povoa todos os recantos do universo, que dá uma finalidade e uma razão de ser a todas as coisas da criação,
Como é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade num imperceptível ponto de espaço, que nola mostra, começando num determinado instante, para igualmente acabar um dia com o mundo que a carrega. Tudo isso apenas num minuto dentro da eternidade. Como é triste, fria e glacial essa doutrina, quando nos apresenta todo o resto do universo, antes, durante e após a existência da humanidade terrena, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperadora ao figurar-nos um pequeno número de eleitos entregues à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas é condenada ao sofrimento sem fim. Complicado, né? E aí a gente vai ver que na história houveram muitos processos de convencer as pessoas a garantir o seu espacinho no céu, né? De julgamento. É tendo essa reflexão que a gente vai falando, puxa, como a humanidade mudou, né? Nesse sentido. Mudou, mas ainda tem muito esperto que se aproveita da boa fé das pessoas, da ignorância, muitas vezes, que a gente tenta ler história, a gente tenta ler a história das religiões, a história da humanidade, e é muito pouco ainda, porque é tanta coisa para a gente ler que você não consegue acompanhar tudo. E mesmo assim, a gente cai nesse processo de ser enganado, né, ou de acabar acreditando em alguma coisa. E quem não lê absolutamente nada, quem não procura estudar absolutamente nada, está fadado à crença. Ou a pessoa está fadada à crença, ou ela é uma dessas pessoas que você falou. Tão boa, tão espiritualizada, que ao tentar ser convencida de algo assim, ela não vai rir, não vai fazer nada. Mas ela vai ficar pensando intimamente, né? Coitados, né? Porque onde vai dar isso? Não vai dar em nada. No item 19, que a gente vai finalizando, ele diz o seguinte: mas então, por que Deus não revelou desde o início toda a verdade? E aí? Por quê? Por que Deus não ensinou desde o início toda a verdade sobre a não existência de céu, sobre não ter eleito, sobre não ter um inferno, nada circunscrito? Eu já estou entrando no inferno, não pode. O inferno é o próximo, os próximos capítulos. Por que Deus não chegou assim e deu logo uma revelação geral, né? Lá atrás, antes de Abraão ainda. Vai ficar muito chato. Meu, não tem céu, gente. Não tem nada disso, seus porqueira. Não adianta. Ele fala, pela mesma razão que não se ensina às crianças o que se deve ensinar na idade madura. Eu acho isso muito simplório e muito interessante ao mesmo tempo, né? Porque qualquer porcaria que a gente for fazer, né? Eu vou usar o que eu estou aprendendo agora, que é cutelaria, fazer faca. Não existe pular processo. Em nada que você faz na sua vida profissionalmente, você pulou uma etapa, danou-se. Você perde o seu trabalho, você faz ele mal feito e acabou. Não tem para onde correr. Então, se houvesse essa condição de ser tudo revelado, a gente estaria em que situação? É a situação do crente mesmo, né? Daquele que estaria louvando Deus de todas as formas e... mas alguém ia querer saber por quê. E querer voltar tudo para saber, não, como a gente chegou aqui. Sempre tem que ter um pentelho, né? Um para acabar da com vida. tudo. Sempre tem que ter um pentelho. Mas por que esse céu aqui? Por que essa, né? Mas a realidade é essa mesmo. Ter a capacidade de compreender no primeiro momento. Já pararam para pensar cientificamente como que o ser humano se mata para compreender determinadas coisas e ele não sai do início? Mas
Mas acho que é porque ele acha que a verdade dele tá enraizada ali, né? Ele não é questão que ele não sai dali porque ele não quer. Não, porque ele quer. Ele não sabe porque ele não quer mesmo. Ele quer acreditar naquilo. Ele não abre a mente no redor. Ele não quer aprender, não quer sair desse estágio. Porque quando a gente quer aprender, a gente abre a nossa mente, a gente está aberto para conhecimento, para ouvir, para responder e tudo mais. Agora, uma pessoa que fica ali pensando, ela não quer. Quer ficar ali. É bem justo o que você está falando. E eu tenho um outro contraponto com relação a isso. A ciência, espiritualmente, ela não anda também porque todos os cientistas que começaram a falar de vida após a morte, de mundo espiritual disso, se queimaram. O status quo deles como ciência, né, o seu status de vida foi tudo pro buraco, porque a academia científica simplesmente chutou os caras e foram totalmente desprezados. Então, se o cara era um tremendo de um médico, um cientista, e começou a falar igual o Ernesto Bozano, por exemplo, o cara não presta para mais nada. Acabou a clientela. Você vai se tratar com um médico daquele, você tá doido? O cara acredita em alma de bicho. O cara acredita em perispírito. O cara acredita em... Você é doido? Você vai se tratar com ele? Bancarrota. É um cientista que foi pro buraco. Por que os estudos sobre perispírito hoje e outras coisas não andam? Qual o cientista que quer dar a cara a tapa e perder o seu status quo dentro da academia? É o que eu falei, a pessoa não quer abrir a mente porque ela quer acreditar no que ela está querendo ali naquele momento. Ela não quer abrir a mente para que pode ser que exista mesmo. Sim. Nem isso ela quer. Não quer perder o status dela naquele momento, é egoísmo, né? Com ela e com os outros também, que não vão... E muitos teriam capacidade. Hoje em dia, a ciência ela só aceita ciência praticada por quem é do meio, né? E eu vivo brincando com os caras que eu debato nos grupos, que são muitos cientistas de determinadas áreas. Eu falo, infelizmente as maiores pesquisas dentro do espiritismo foram feitas por engenheiros. Né? Porque os cientistas, os médicos, os físicos, todos temem perder o seu status. Todos temem perder a sua carreira. Então, não adianta ficar convencendo para mim que Jesus isso, Jesus aquilo, porque isso eu já me convenci. Então, não adianta ficar cantando no meu ouvido. Eu precisaria ver outras coisas cientificamente. Porque o resto, tudo já fizeram, tudo já testaram, tudo está parado no tempo, faz mais de 100 anos, né? No máximo conseguem fazer uma reprisezinha aí e falar, nós descobrimos isso. Descobriram nada. Estão repetindo experiências que já foram feitas há mais de 100 anos. É simples. E com a tecnologia que tem hoje, não chegando a resultado nenhum. É fantástico isso. Eu adoro. Próxima encarnação eu vou ser médico sem fronteira. Eu já até combinei isso com a Sônia. Sem fronteira. Combinei já. Nós vamos se encontrar lá na Etiópia. Pode ficar, Não, só quando você terminar, eu quero falar essa parte da porcentagem de bondade e da outra parte de... Quando você terminar, eu falo. Não, legal, tá acabando já. E vamos finalizar então. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, a verdadeira posição e o processo de formação da Terra, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a multiplicidade dos mundos? Antes que a geologia tivesse provado como a Terra se formou, teriam eles podido desalojar o inferno do seu interior e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, teriam podido compreender que no espaço não existe alto nem baixo, que o céu não está acima das nuvens nem limitado pelas estrelas? Antes do desenvolvimento das ciências psicológicas,
poderiam identificar-se com a sua natureza espiritual, poderiam conceber após a morte uma vida feliz ou infeliz que não estivesse circunscrita a determinado lugar sobre uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos do que pelo pensamento, o universo era demasiado vasto para a compreensão, sendo necessário reduzi-lo a proporções menores para que se pudesse caber na sua perspectiva mental, ou seja, criar um espaço físico, né? Uma revelação parcial tinha, portanto, a sua utilidade. Era prudente então, mas hoje é insuficiente. O erro está em se querer, não levando em conta o progresso da cultura, governar os homens amadurecidos com os preceitos que se aplicavam à infância. Ou seja, nós já saímos há muito tempo da Idade Média para acreditar que existe um céu circunscrito ainda aqui em cima da minha cabeça. E com isso a gente encerra, finalmente, depois de 200 anos quase, o capítulo 3, o céu, né? E nos próximos encontros nós vamos começar o 4, o inferno. Aí o bicho vai pegar. O inferno. Diga lá. Então, essa parte que a gente está no mesmo patamar que você falou, e que eu acredito que realmente tem pessoas que são as boas mesmo, 100% boas, que estão infiltradas. E aí, quando a gente estava falando dessa parte, eu me lembrei de uma reportagem ontem, que eu fico zapeando, entre o Fantástico e o Domingos Fotográfico, que eu não lembro qual que foi, se foi em um e outro. Que o cara, homossexual, professor, se vestiu de mulher, ele foi ele foi agredido na frente de uma pastelaria, e ele Chegou a ver, não? Ele se sentiu humilhado com aquilo. E o que ele fez? Ele entrou na justiça, abriu um processo contra a pastelaria como danos morais e ganhou esse processo em dinheiro. Ele é um preto, ele é transexual, ele é pobre e ele estava desempregado. Então ele ganhou 20 mil reais. Ele efetivamente precisava desse dinheiro. Ele mora num bairro bem pobre, acho que do Nordeste até. Não me lembro a cidade. Não me lembro desses detalhes. E ele, no momento da audiência, que ele ganhou esse dinheiro, ele falou assim, ele pediu a voz para a juíza para falar. E ele falou: eu não quero esse dinheiro. Mas o que você quer? E você, esse dinheiro não vai trazer a minha dignidade de volta, que eu perdi naquele momento. Mas o que eu quero? Eu quero dar aula de moral, de cidadania, de respeito para essas pessoas que fizeram isso comigo. E ele simplesmente deu aula para todos os funcionários dessa pastelaria, para os familiares dessas pessoas, para um grupo lá de pessoas. Ele deu uma aula de cidadania, do que é respeito pelo próximo, por um período X. Eles foram obrigados a assistir. E o que isso mudou? Essas pessoas, as mesmas que agrediram, que zoavam, que xingavam